Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR, esse programa que acontece todas as segundas-feiras às 20h38. Hoje o nosso convidado especial é o Ademir Júnior, professor Ademir Júnior. Nós vamos falar sobre imposto de renda sobre atividade rural. Um grande abraço aí, o pessoal tá chegando, Dudu Oliveira, consegue me escutar bem? Lilian, grande abraço, e aí como é que tá o áudio? Vai colocando o joinha aí, vai convidando um amigo. Que bom, um grande abraço aí a todos vocês. Hoje o nosso Papo DR vamos falar sobre imposto de renda da atividade rural. Então, pessoal, um grande abraço a todos vocês. Aqui o nosso Papo DR da Dias Rosa Consultoria, um projeto que acontece todas as segundas-feiras, às 20h38, com diversas lives. Cada segunda-feira, um tema diferente. Lilian, tá escutando o som? Tá perguntando cadê o som? O som tá rolando. Tá conseguindo escutar aí? Olá, Jefferson, um grande abraço. Vanessa, um grande abraço também conosco. Hoje vamos falar sobre atividade rural, imposto de renda sobre atividade rural. Olá, Ronald, um grande abraço. Vocês conseguem me escutar? Vamos aí convidando um amigo. Envia para o seu amigo no aviãozinho aí. Convida todo mundo. Vai dando engajamento, apertando aí no coraçãozinho também. Então vamos lá. Hoje nós vamos ter o nosso Papo DR. Vamos conversar com Ademir Júnior. Olá, professor. Como que tu estás? Rapaz, tava curtindo a música aí, hein? Coisa boa. É, isso mesmo. Todo Papo DR a gente começa com a musiquinha de fundo, né? Nesse momento, assim, o pessoal muito preocupado que nós temos aí. E aí a gente precisa de uma musiquinha para poder melhorar, né, essa situação, essa tensão que a gente tem no tempo todo, né, na vida e nesse dia a dia. A nossa profissão já é estressante, né, professor? E aí ainda vem essa questão de pandemia, tudo isso, aí deixa a gente mais estressante ainda, né? Então a musiquinha é bom para poder a gente relaxar e estar Muito boa. nesse projeto. Professor, é o seguinte, nosso Papo DR, primeiro eu quero te agradecer profundamente por fazer parte desse projeto. Esse projeto é um projeto que já tínhamos pensamento antes da pandemia, depois acabou se estendendo aí, que são lives todas as segundas-feiras, sempre às 20h38, com diversos temas. Então já passaram aqui temas sobre psicologia, temas sobre nutrição, já passou tema contábil, tema na área fiscal, na área trabalhista, né? E, né, como o pessoal também sempre sugere, o pessoal começou a fazer algumas perguntas sobre atividade rural. E aí, né, nada mais do que convidar o professor Ademir, né, justamente para a gente conversar sobre, né, nesse Papo DR sobre imposto de renda nessa atividade rural. Então, até estamos passando por um momento de fazer algumas declarações, né? Então, é bom que cair bem com relação a isso, né? E sempre o Papo DR a gente começa fazendo a seguinte pergunta: quem é o professor Ademir? Então se apresenta aí pra gente, professor. Onde é que tu estás? Tu estás em qual cidade aí? Eu sei que é meu conterrâneo aqui, mas não está aqui perto. Viu? Beleza, meu velho. Primeiramente, agradeço aí o convite. Eu estou em Belém do Pará. Estou um pouquinho distante. Muito se pergunta a respeito do porquê, né? Eu tô atuando aí, falando de declaração de imposto de renda a essa época do ano. Mas é por conta aí da minha atividade, né? Eu trabalho muito com agronegócio, então eu me chamo Ademir, sou contador, sou PhD em finanças,
doutor em administração, mestre em controladoria, tenho especialidade no agronegócio, então lido com agronegócio muito antes dele ser algo usual como é hoje, ainda que seja algo muito pequeno, mas já é usual, né? Da época que eu iniciei era muito retrógrado ainda, então se você pensa que hoje é atrasado, imagine há 10, 15 anos atrás. Então, milito nesse segmento, além de outros da vertente contábil, como contabilidade no setor aéreo, mercado de finanças, comércio exterior, faço estruturas de planejamento tributário, trabalho muito com essa configuração de contabilidade internacional em virtude do agronegócio, que é uma coisa que eu posso depois mencionar, por se tratar até de um oceano azul aí para muito profissional da nossa área. A gente precisa de gente, não encontra, precisa de profissionais que possam fazer tratativas ou tratamento com pessoas do campo e a gente não encontra. E aí, em virtude disso, a gente se desloca, sai do norte, vai para o sul, vai para o centro-oeste, muito pela alta demanda e pouca oferta de mão de obra. Não, e é até bom saber disso, professor. Todo mundo consegue nos escutar, porque a Lília está dizendo aqui que não está conseguindo ouvir. Pessoal, vou colocando aí o joinha se consegue escutar. O professor está conseguindo me escutar bem? Muito bem. Pronto, Sua então internet aí é 5G, né? Então, professor, e aí até aproveitando isso, porque nós temos aqui alunos, né, recém-formados em contabilidade, nós temos aqui alguns profissionais que começaram agora a parte em si de trabalhar, né, de fazer um trabalho em si, montando sua própria empresa contábil. Então vai até uma dica aí do professor, que é um bom negócio, né, no sentido de estar muita escassez, né? E quanto mais escasso, mais valorização a gente tem, né, professor? Então é justamente isso. Dúvida. Então é uma coisa justamente bem interessante com relação a isso, porque às vezes a gente fica muito limitado ao nosso local, né? Então a nossa cidade aqui, vamos dizer, eu mesmo estou em Sergipe, fica por não ser muito forte esse agro, então tem muito aquela ideia de que eu só posso trabalhar se eu tiver lá junto com eles, né? E a prova viva é o teu trabalho mesmo, né? Que tu tá no Pará, daqui a pouco tu tá lá na região sul, tá na região norte, tá no nordeste e fica rodando tudo, né? Então acaba justamente, porque o Brasil é pequeno, na verdade, né? Então a gente acaba trabalhando nesse sentido todo, né? E os negócios fluem, né, Rodrigo? Eu posso ter um empreendedor rural que está lá no Mato Grosso, trabalhando com o rebanho dele, mas o centro de distribuição dele é em Pernambuco, é em Sergipe, é na Bahia. Ele vai precisar do profissional para tratar ali o ICMS dele sobre o rebanho, sobre o manejo. E aí o cara, não tem o agro aqui na minha região, mas pinta a oportunidade e ele vai ficar ali a ver navios, porque a produção rural ela é gigantesca, né? Parte do nosso PIB ele está voltado para o agronegócio, na verdade mais de um terço, segundo agora os demonstrativos do governo federal, e a gente precisa de profissional para fazer essa alavancagem, a gente não tem gente. Eu posso estar aqui em Belém do Pará e o cara tem a produção de açaí dele, mas ele vai exportar para Sergipe, de lá ele vai colocar via estrada para chegar no Porto de Suape, no Pernambuco, para ganhar a Europa. E aí o contador responsável por essa vinculação de atividade, ele tem um certo desconhecimento e fica por conta, né? Ele já não entra nessa seara, porque ele diz assim, não sou do agronegócio e tal. E aí entra aquela dificuldade que você falou, e o cara não é do agro, e aí ele abre mão de uma área muito rentável para nós, profissionais da contabilidade, em virtude aí do pouco conhecimento ou de não ter sequer o conhecimento desejado para alavancar aí qualquer que seja a atividade nessa seara. Não, e é bem interessante, professor, nesse início que a gente está fazendo, para a gente mostrar justamente para os nossos colegas que estão aqui, né? Então, o pessoal que está chegando agora, hoje, nosso Papo DR é sobre imposto de renda na atividade rural. Então, estamos com o professor Ademir Júnior aqui conosco, que está lá no Pará. Mas tu é baiano, né, professor? A gente é do mundo. Sou do aeroporto. É do aeroporto. Então, e aí a gente justamente vamos só falar nessa parte em si, né? Então, assim, é bem interessante porque a tecnologia também tem te ajudado, né, professor, com relação a isso? Muito, né? Em vários aspectos, até mesmo para a declaração do imposto de renda, aí com o advento do livro Caixa do Produtor Rural, e também de estar no trânsito, né? Então, eu consigo hoje, na verdade, o produtor rural, ele viu a pandemia
algo que ele não via antes, que eu posso trabalhar para ele de forma remota. Então, antigamente era, não, venha para cá, dê uma olhadinha aqui na minha fazenda, eu preciso ver você, então me deslocava, às vezes, até o Rio Grande do Sul, até Caruaru, em Pernambuco, para uma reunião que podia ser resolvida via online, e isso está acontecendo hoje. Então, a tecnologia está ajudando bastante. Eu lembro mesmo que nós tivemos recentemente, até atendendo alguns clientes com o sistema de consulta nosso da Dias Rosa, né? Que é justamente alguns empresários queriam saber, empresário contábil, né? Justamente de apoio para ver como poderia trabalhar com essa empresa contábil. Então foi bem interessante, né? O pessoal num determinado estado, nós aqui em Sergipe, e tu aí no Pará, então a gente conseguiu fazer essa junção, né? Então, aproveitando que tu falou sobre o livro Caixa, né? Então tem o livro Caixa da Produção Rural. São todas as despesas, professor, que a gente pode jogar lá como despesa da atividade rural? Tem alguma particularidade nisso? Ou, não, ou é assim, não, vou botar tudo aqui e pronto? Bom, vamos lá, que isso aí é um pouco complexo, na verdade, porque assim, o que deduz na atividade rural? Sempre eu vou ter que ter ideia das deduções como despesa de custeio, que são necessariamente aquelas que há uma percepção de rendimento ou manutenção de uma determinada fonte produtora e possa vir a contribuir para uma realização de uma produção rural. Então eu tenho que vincular aquilo que está ligado estritamente à minha estrutura, seja para fins de custeio, então eu tenho lá a operação cultural de colheita, debulha, ceifa, eu tenho embalagem, acondicionamento, secagem, limpeza diária. Na questão de gado, eu posso vir a ter custeio para criação ou engorda de animais e tudo aquilo que relaciono para essa estrutura. Então, eu vou precisar de uma irrigação mecanizada, a energia elétrica incidente sobre ela. Tem dedução? Sim. Mensuro no livro Caixa do Produtor Rural? Corretamente. Além de outros valores que eu desenvolvo e atribuo dentro da minha produção rural para efetuar a produção. Muito se discute, por exemplo, assistência médica do funcionário. Ela pode ser dedutível? Ela é cabível a dedução? Sim, quando ela não se torna algo restrito. Ela precisa ser consecutivo. Então, eu não posso chegar lá e pagar para o meu capataz, para o meu profissional, uma consulta médica e deduzir. Ela tem que ser constante e ela precisa ser um gasto ao longo do exercício. Eu não simplesmente tenho ele mensalmente ou em algum momento só. Ele precisa ser consecutivo. E todo e qualquer gasto vinculado à atividade rural que eu possa incluir na minha condicionante de atividade, na exploração. Então, realizei exploração diária e essa exploração me gerou um custeio, ela entra lá como um dedutor. Não, isso mesmo. E é bem interessante com relação a isso, porque é uma das dúvidas que a gente mais vê, né? Principalmente quando está fazendo a declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Que tem lá aquela atividade rural, que acaba justamente o que vai, o que não vai, o que pode, o que não pode. E é bem interessante, que eu acho bem bonito isso, né? Aquela parte quando você está lá fazendo o estoque, né? O estoque do bovino, que tá. E é bem interessante isso, porque é algo, assim, não é tão comum para quem está em outra área, né? A área comercial, nessa outra área em si. Aí você começa a verificar, isso é parecido até com a construção civil também, né? Que são algumas particularidades. E aí, nessa tua experiência, professor, qual assim a maior dificuldade que tu percebe, né, com relação ao cumprimento em si da própria legislação na parte rural? Tem alguma coisa que pode pontuar assim que seria de maior difícil para vamos dizer, eu quero começar agora? O que eu preciso, qual a maior dificuldade que eu vou ter com relação a cumprir isso, a organizar em si? Porque é muito comum nessa área a gente ter muita informalidade, né? Então, até no sentido de provar o que gastou, né? Porque às vezes você acaba gastando, né? Então, não se tem muito isso, né? Na tua experiência, que tu poderia citar aí pra gente, professor? Primeira coisa é cultural. Primeiro embate que o profissional vai ter é a questão cultural, por justamente não se tratar de uma atividade comum ao dia a dia. Então, empresário faltando ali com o princípio da entidade, vários postulados e convenções que você precisa botar na cabeça seja ele do proprietário rural, na pessoa física ou na jurídica,
o postulado do conservadorismo ele é muito pouco utilizado nas atividades do ambiente rural. Então, inicialmente, é a cultura. Posteriormente à cultura, alguns mecanismos que a gente tem que verificar que no campo ele é muito exaustivo, como, por exemplo, meu pai, ele fez assim, eu estou fazendo assim, sempre foi assim, não tem como mudar. Eu sempre fui pessoa física, sempre trabalhei ali na troca de moeda, na permuta de negócio, não tinha essas composições, então a cultura ela é muito problemática para esse fator inicial, e aí é muito jogo de cintura, é muita demonstração de trabalho para que você possa mudar um pouquinho. Um exemplo que eu dou, crasso, é você passar documento por e-mail. O produtor rural ele tem uma certa dificuldade em te atender via e-mail. Ele quer aquele negócio documental, ele quer riscar, ele quer analisar. Então, assim, o problema cultural ele já é uma iniciativa de problema que você tem e que, obviamente, com o passar do tempo e a demonstração de trabalho, isso aí vai mudando. E, principalmente, eu falei do princípio da entidade porque o produtor rural ele ainda tem aquela de misturar demais e trabalhar em demasia com recurso da empresa misturado com recurso próprio. E quando isso é um ambiente familiar, é pior ainda, porque eu tenho a esposa, os filhos que confundem toda a composição financeira do que é um e do que é outro, se tornando uma bola de neve e prejudicial para a gente que vai fazer ali a gestão do negócio. Muitas das vezes a gente decorre ali com uma problemática de não entender de onde está vindo um certo recurso ou de onde está sendo disponibilizado, porque justamente essa falta de controle de gerência do próprio negócio dado pelo empreendedor rural, ele tem uma certa deficiência e uma certa dificuldade de encontrar. Então, o contador, ele precisa, acima de tudo, ele ter um viés de consultoria, de propor ao empreendedor rural as consequências de uma avaliação de gestão mal feita e as possibilidades ali que ele poderia ter de redução. O grande exemplo que eu trago é o ITR, que você tem isenção dele, mas para você ter isenção você tem várias regrinhas que você precisa de um processo de gestão. O que é valor da terra nua? O que é valor tributável? Quais são as benfeitorias que podem entrar, que não podem? Então, tudo isso configura ali uma melhor participação do contador, do profissional de contabilidade, junto ao empresário, e essa é a grande dificuldade momentânea. Até aproveitando isso que tu falou a questão de gestão. Pessoal, hoje o nosso Papo DR, o professor Kleber chegando aí também, fizemos um Papo DR com ele. Um grande abraço, professor Kleber. Então, o nosso Papo DR... Aí é uma sumidade. Nós fizemos um com ele também aqui. O nosso Papo DR acontece todas as segundas-feiras. Ele está até colocando aqui, olha aí, meus amigos, isso um grande abraço, Kleber. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pessoal, professor, fica à vontade, escreve aí, que daqui a pouco eu faço aí uma pergunta, certo? Tem até um comentário aqui, mas antes... Então, assim, é bem interessante. Nosso Papo DR, pessoal, acontece todas as segundas-feiras, às 20h38, certo? Então, hoje estamos falando sobre imposto de renda na atividade rural com o professor Ademir Júnior. Vai convidando seu amigo, convida aquela pessoa justamente que está precisando dessa informação sobre atividade rural, porque é muito difícil a gente ter algo também voltado à atividade rural, né? Então, justamente, atendendo a você que nos pediu, nós resolvemos justamente fazer esse Papo DR sobre esse tema. Eu vou até ler aqui o comentário, o professor Dedivaldo, ele até colocou o seguinte, isso é geral, infelizmente. Um dos grandes desafios do profissional contábil é educar o empresário nesse sentido. É difícil, então, justamente aquele sentido na parte de misturar as contas, do princípio da entidade. E aí tu falou a parte de gestão. Então, essa parte de gestão empresarial é muito interessante. Então, vamos lá, vou fazer uma seguinte pergunta. Como essa gestão empresarial pode ajudar ao produtor rural na sua declaração de imposto de renda pessoa física? Tu tem como comentar aí pra gente? Pois é, vamos lá, porque assim, tem vários meandros da atividade rural que eu posso determinar como no processo de gestão, principalmente pelo quê? O resultado. Então a gente olha assim, o resultado da atividade rural, o que é? É a receita bruta, com as despesas pagas no ano calendário, e aí eu tenho integro a base de cálculo, faço escrituração, mas aí quando eu constituo o prejuízo,
Então, o que que acontece? Eu posso compensar? Então, a gente destaca algumas situações que a gestão ela estabelece isso aí. Um outro processo, por exemplo, que eu posso mencionar é o aluguel de pasto ou de componentes do trabalho agrícola, como máquina e equipamento. Por quê? Porque não são receitas de aluguel. E aí é um mecanismo que eu, quando eu faço minhas consultorias, eu já começo a analisar lá no Carnê-Leão, o cara, o antigo profissional ou o profissional atuante, que vê lá como rendimento igualzinho à atividade empresarial normal e taca ali o rendimento. Não é. A gente já sabe que na atividade rural o valor correspondente a aluguel de pastagem, aluguel de gado, que a gente chama de parceria, de máquina e equipamento, ele não é relativamente um rendimento a ser atribuído de uma pessoa física submetida aí à declaração do imposto de renda. Eu informo o valor pago, eu visualizo o número da inscrição da fazenda, gero quais foram os saldos, mas eu não gero ali a relação de tributo. Então, esse processo de gestão ele se dá para eu entender exatamente o que está vinculado ao meu negócio, as despesas dedutíveis, as despesas ocultas, e a gente contabilmente configura isso. Pô, uma despesa oculta, eu até mencionei aí, a do plano de saúde para funcionário, é até melhor a gente relacionar o custo-benefício. Eu só consigo tratar o custo-benefício através de gestão. Então eu chego para o cara e digo assim, ó, é melhor você pagar um plano de saúde para o seu colaborador. Ah, mas eu vou ter um gasto. Tá, mas esse gasto ele pode deduzir da tua base de cálculo do teu imposto de renda, no valor de X. Então ali eu tenho uma possibilidade de tratar negócio. Ah, essa benfeitoria que foi realizada, é melhor fazer pela atividade rural ou como pessoa física normal? Então todo o processo de gestão ele se dá com eficácia quando eu relaciono essas configurações que vão lá para o meu livro do produtor. Porque hoje ainda está um pouco restrito, né? Para aquela galera lá dos 7 milhões, mas ano que vem já configura mais, né? 4 milhões e 800 passa a ter a obrigatoriedade, e há indícios de que a Receita vai abrir. Você ser produtor rural, você tem que tratar isso tudo no livro Caixa do Produtor Rural. Então, a configuração ela vai mudar. O campo cada vez mais tecnológico. E sem organização, dificilmente as empresas não se submeterão a sucumbir. Elas provavelmente irão aí ter problema pela falta de gestão, seja ela no ambiente tributário, um auto de infração acometido ali por uma omissão de receita, pelo confronto entre o que foi vinculado no banco, o que foi vinculado de nota fiscal, ou simplesmente aquilo que a Receita viu no banco, não viu na nota e aplica ali uma multa. Então, haverá ali uma mudança dessa cultura meio que na marra, em virtude aí do fisco fechar o cerco para esse produtor rural. Não, e é bem interessante isso, né, professor? Porque até justamente, às vezes você vê o seguinte, você vai lá no banco, você pega empréstimo para isso e você mostra o que você teve de receita, né? E aí muitas vezes você, até porque você precisa pegar um recurso e lá você tem, quando começa a fazer esse cruzamento de informação, né? E eu acredito assim, que um dos problemas que nós temos também na parte rural são com os tributos estaduais também, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, eu sou produtor rural, estou isento de tudo, né? Eu faço, então eu mesmo assim, constantemente aqui no meu estado tem sido muito ferrenho a cobrança e fiscalização. Nós temos recentemente a safra do milho, né? E o que choveu de auto de infração aqui com milho, caminhão apreendido, que a gente sabe que não pode ter caminhão apreendido, auto de infração porque não emitiu a nota fiscal de forma equivocada, auto de infração porque não colocou o código correto, então várias coisas estão, porque os estados também perceberam, né? Então percebe muitos que existe também uma certa informalidade nisso, então você precisa ter, tanto que recentemente mesmo nós tivemos aqui o termo de acordo no estado de Sergipe do milho, justamente um mês, 15 dias antes da safra do milho. E aí era justamente os postos fiscais, os fiscais justamente nas rodovias, fiscalizando realmente isso e autuando. Então você via muitas vezes que recebiam auto de infração, não necessariamente porque estava fazendo, porque não sabia, porque estava fazendo coisa errada, mas muitas vezes porque tinha desconhecimento
de como foi feito o convênio, como foi feito, como era que teria que ser emitida a nota fiscal, como era o pagamento do ICMS com relação a isso. Tu que trabalha no Brasil todo, percebe isso também com relação aos tributos estaduais? Tem tido alguma dificuldade também nisso, porque fica focado somente no federal? Muito, principalmente porque você entrou num parênteses aí bem comum, que é, eu sou produtor rural, não recolho ICMS. Mas tem estado que você tem o diferimento dele. Mas para você ter o diferimento, você precisa se enquadrar. E aí entra aquela relação do equiparado à pessoa jurídica. Que é, alguns estados falam, se você tiver, qualquer que seja a configuração de equiparação à pessoa jurídica, dessa forma. Se você for um produtor rural, pessoa física, é de outra forma. Então, assim, o ICMS, eu acho nem tanto no federal, viu, Rodrigo? Mas o ICMS, ele é um grande medidor aí da atividade rural e dos problemas que são enfrentados por ela. Porque, assim, quando eu trato, por exemplo, de animal, aí é aquela dicotomia, é melhor o animal vivo, é o animal abatido, eu vou fazer um manejo, tem ICMS sobre ele, tem decisão do STF, não tem decisão, o meu estado ele me cobra mesmo com decisão do STF, e aí o pouco conhecimento faz com que você sequer impugne uma decisão do estado, que às vezes o estado sequer sabe também da aplicabilidade da legislação. Ele vê lá, não, isso aqui ocorreu comércio, vou autuar o contribuinte. E aí o contribuinte, isso aí foi em razão de um lançamento errado, de um código errado. Eu só estou transportando, porque na verdade essa carga já é vendida. Então o supermercado comprou de mim através de um frigorífico, então é um processo industrial. Faço a triangulação do ICMS, que também é muito perguntado. O que é a tal triangulação do ICMS? Que depois eu posso até falar um pouquinho a respeito. Mas, assim, o ICMS está sendo um calo no pé do produtor rural justamente por conta das suas diversas regras, né? Principalmente de empresa de propriedade rural que está vinculada em vários estados, né? Eu tô no estado do Pará, mas eu vendo para o Amazonas, que por sua vez vende para o Mato Grosso, e aí eu tenho que criar uma estrutura estratégica para que eu possa municiar de informação o meu conselho fiscal, minha estrutura fiscal, e não ter problema com relação à composição de ICMS, que é o nosso grande entrave. Seja ele para o produtor rural pessoa física, seja ele na personalidade jurídica, não importa, o ICMS é o nosso maior problema. O federal é um pouco mais curto e estabelece algumas regras muito permissivas com relação ao imposto de renda, e ele é de fácil entendimento para fins de ITR. O ICMS que ainda tem esses desdobramentos aí, que é bem complicado de tratar, principalmente na estrutura continental que a gente tem e na possibilidade de eu ter vários negócios em diversas regiões. Não é isso mesmo. Se a gente for falar de ICMS, é uma live só, é um papo só de ICMS na produção rural, né? Então, justamente é bom porque um dos problemas que nós temos aí, então, através justamente do ICMS, que se tem lá o faturamento também, então se torna todo esse cruzamento de informação, né? E aí tu falou aí sobre o livro Caixa da Produção Rural. Tem como explicar pra gente como é esse livro Caixa, como é que está sendo hoje, né? O que é esse livro Caixa da Produção Rural, professor? Pronto, vamos lá. Então, assim, o livro Caixa, ele veio um pouco para salvar nossa vida. Eu costumo dizer que ele veio assim para nos auxiliar, nos ajudar da melhor forma possível. Por quê? Porque ele trouxe a configuração de trabalho inteiramente, um carnê-leão do produtor rural, onde lá eu faço eu estruturo as minhas operações, vinculo minhas despesas de custeio, gero ali a manifestação de receita. Então, tudo aquilo que está vinculado à minha propriedade rural, alienação, contratos de arrendamento, contratos de parceria, eu vinculo tudo ali nesse componente. Então, o livro Caixa do Produtor Rural, ele trouxe para a gente o que a gente sempre solicitava, né, para o empresário, de como a gente pode relacionar as atividades dentro de um processo
para que o fisco não nos atrapalhe, digamos assim, né? Então, assim, o livro Caixa do Produtor Rural nada mais é do que o estabelecimento de toda a minha estrutura, seja ela de aquisição, de venda, de locação, de parceria, de arrendamento, e eu faço com que isso, o fisco saiba da minha movimentação. Entra aí estoque, então tem uma configuração interessante que é para quem trabalha, por exemplo, com gado, que eu acompanho o crescimento do meu gado, desde quando ele nasce ali, como bezerro, as fases dele, de 0 a 12, 13 a 18, 18 a 24, até ele se tornar um novilho, por sua vez se tornar um gado para corte. Então, que na indústria a gente chama de estoque em produção ou em informação, a gente consegue estabelecer e visualizar no livro caixa e apurar esses saldos. Então, a gente ficava um pouco entregue e perdido no que diz respeito ao controle. O livro caixa ele veio para estabelecer isso aí. Então, ele nada mais é do que um carnê-leão, guardado essas devidas proporções, do produtor rural. Entendi. Então, pessoal, vocês estão chegando aqui. O nosso Papo DR de hoje é com o professor Ademir Júnior. Um grande abraço a todos vocês aí. Está acessando, Vanessa, Rodrigo, Paulo, né, Vivi, Orlando. Então, hoje o nosso Papo DR, que é um programa que acontece todas as segundas-feiras às 20h38. Hoje estamos falando sobre imposto de renda na atividade rural. Então, com o professor Ademir Júnior, especialista neste assunto. Então, professor, na verdade, o livro caixa ele não substitui o imposto de renda do produtor rural. Assim, ele é um instrumento de escrituração para a pessoa física que mantém uma operação rural. Assim, o objetivo dele é apurar o resultado da atividade no campo. Isso inclui investimento, despesa de custeio. Então, assim, a instrução normativa, que é a 1903, se eu não me engano, eu acho que é 1903, não me lembro ao certo, mas quase certeza que é essa. Ela veio para estabelecer os critérios de aplicação e custeio da atividade. Ela não vai meio que substituir, como eu falei, ela é meio que um carnê-leão. Eu vou importar informação ali, haja vista que o livro Caixa do Produtor Rural eu não consigo fazer, eu não consigo trabalhar dele assim remotamente ou sem sistema. Então eu vou ter que ter um sistema, vou ter que configurar uma estruturação em software para que eu possa gerar informações para o fisco e no futuro ela provavelmente vai ser ali uma importada de informação para dentro da minha declaração. Ela não vai substituir, ela é um braço da declaração do imposto. Por isso que eu mencionei ali de forma criteriosa que é um carnê-leão do produtor rural em virtude disso. O carnê-leão ele não substitui, mas ele me dá serviço de informação para eu auxiliar na configuração do meu livro de caixa do produtor rural. É tanto que a gente fala, né, que são livros auxiliares, né, da declaração, né? Então, eu consultei aqui, é isso mesmo, viu? Instrução normativa 1903, de 24 de julho de 2019. E aí ele fala justamente isso do livro Caixa do Produtor Rural, né, o arquivo digital. Então, é justamente isso. Agora, sim, é bem interessante que para eu poder escriturar, eu tenho que saber da legislação, né? Então, não é somente chegar lá e vou lá, escritura de qualquer jeito. É como a declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Que às vezes o pessoal diz, não, é muito fácil, a declaração de imposto de renda é auto-intuitiva, aí coloca lá despesa que não é dedutível. Um exemplo muito comum, né? Despesa lá com idioma, né? Curso de idioma, que é uma despesa com instrução, porém é uma despesa com instrução não dedutível no imposto de renda da pessoa física. Aí acaba colocando, depois tem lá auto de infração ou notificação justamente nisso, porque a gente precisa saber da legislação para fazer essas declarações. E aí por isso que nós, né, sempre falamos que precisamos, antes de oferecer um serviço como esse, a gente precisa debruçar na legislação, saber como é que funciona, porque preencher a declaração de imposto de renda, todo mundo preenche, é fácil, é auto-intuitivo. Agora, preencher em conformidade com a legislação e como deve ser, é outro problema, né? Então, é justamente o que nós temos, né, professor? E lembra que eu falei sobre o Oceano Azul dentro da atividade rural? Então, assim, hoje, a 1903, a IN 1903, ela estabelece que a obrigação é para aquela galera de 7 milhões e 200. 2019 com o exercício, com o ano calendário 2020. O exercício 2020 com o ano calendário 2021, ele já pega a galera de 4 milhões e 800.
Então, o fisco já deu uma reduzida no valor para abocanhar um quantitativo maior. E há a possibilidade de que isso se torne obrigatório a partir de 21. Então, olha o Oceano Azul. Eu passaria a ser não somente o contador da propriedade rural, mas eu passo a ser o contador do empresário rural, eu vou fazer só o seu imposto de renda. Mas para fazer o imposto de renda dele, eu vou ter que acompanhar ele ao longo de 12 meses, ou de um exercício social atribuídos aí a uma colheita, ou a uma determinada estrutura de cultura. Então, entenda que eu passo, as nossas possibilidades, elas passam a ser maiores, porque eu vou ter ali a figura de ser o consultor daquele contribuinte. Então, você quer fazer meu imposto de renda? Ok. Mas lembre-se que o seu imposto de renda ele não começa na virada do ano. Ele começa no ano vigente. Então, para eu fazer ano que vem, eu vou ter que te acompanhar ao longo de 12 meses para que eu não tenha nenhuma surpresa e nenhuma desconformidade com a legislação. Por quê? Para eu acompanhar, isso aqui você tem que emitir nota, isso aqui eu só considero se tiver nota fiscal, isso aqui não tem valor fiscal, eu vou desconsiderar, e você passar a ser o consultor dele no dia a dia e ter agora uma nova estrutura de trabalho que é não somente o empresário rural, mas aquele consultor que dá suporte para o imposto de renda. Posso vir a ser ali um consultor tributário, o cara já tem o contador dele e ele contrata ali um consultor tributário para o imposto de renda dele especificamente. Não, e é bem interessante porque é justamente isso, né? É a oportunidade de negócio aí, né? Então são coisas que para muitas pessoas é algo que não tenho como trabalhar, porque tá, mas justamente tem essa oportunidade. Inclusive, professor, tem uma pergunta aqui do Edivaldo. Esse livro caixa é obrigatório para o produtor pessoa física? Ele está perguntando se o pessoa física também é obrigatório ou somente produtor como pessoa jurídica? Na verdade, ele é para pessoas físicas que mantêm uma operação rural. Só que aí ele entra no limitador. Esse ano, 7 milhões e 200, a partir do ano que vem, 4 milhões e 800. Esse ano, na verdade, a Receita até abriu uma possibilidade, que é o produtor que não tem atingido esse teto, ele enviar de forma voluntária, meio que para se familiarizar com a ferramenta. Mas ele é obrigatório para dentro dessa configuração. Ano passado, exercício 2019, ano calendário 2020, para quem teve lá 7 milhões e 200, e esse ano já, para o ano que vem, 4 milhões e 800. E há indícios de que esse limite ele se torne para todos, né? Então, eu sou produtor rural, livro caixa do produtor rural. Não, então é justamente isso. Então a gente começa a verificar que é um leque aí muito grande, né? Então, muito bom da nossa profissão é isso, tem espaço para todo mundo, né? Então você vê quantas e quantas oportunidades. Até lembro que nós estávamos conversando numa daquelas consultorias que estávamos fazendo, né, junto, né, daquele sistema de consulta nossa, até a questão de proteção patrimonial, verificar essa atividade, como poder fazer, então aquela parte de road rural, né, tem todo um leque aí que se fosse conversar aqui, a gente não saía daqui hoje, né? Aí eu lembro que nós estávamos conversando com relação ao Papo DR, inclusive a gente até fez uma divulgação de que iríamos falar também sobre esse planejamento tributário, o que é que a gente pode fazer nesse sentido. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta, professor. Quais despesas o produtor rural pode deduzir desse imposto de renda para poder que eu possa fazer justamente esse planejamento tributário? Que uma das formas do planejamento tributário é a gente verificar, né, justamente uma das, tem tantas outras formas. Quais despesas o produtor ele pode deduzir em si da sua declaração? Tanto lá na base de cálculo, tudo isso. Tu pode falar aí para gente? Pô, tranquilo. Assim, todas as despesas que o proprietário rural ou empresário rural teve dentro da atividade rural. Então pode ser entendido ali como despesa com saúde do trabalhador rural, que eu já mencionei que teria que ser de forma contínua e não perene. Se eu tiver dentro dela uma cultura, a preparação do solo, aquilo que lá na contabilidade a gente vê lá como ativo diferido ou pré-operacional, isso é dedutível também. Insumo agrícola, máquina, equipamento rural, aí tem uma certa convergência, porque a legislação fala de máquinas e equipamentos rurais. Aí o cara vai lá, compra um veículo
e quer que você deduza e esse veículo você nem utiliza na atividade rural. Eu pensei logo nisso, compra logo a Hilux, né, lá, né? Aí tá, a gente vai entrar numa dicotomia de interpretação. Ah, eu comprei uma Hilux, mas essa Hilux, ela é um equipamento rural? Eu posso dizer que ela faz ali um encaminhamento de material, eu uso ela para o ambiente rural. Assim, o combustível, o lubrificante que você comprovadamente utiliza dentro da atividade rural, ele pode ser deduzido. Então, eu posso vincular ali que aquela minha Hilux ela está dentro da minha atividade rural. E aí entra o papel do contador. Beleza, você quer colocar? Então a gente vai ter que depreciar esse veículo, a gente vai ter que utilizar esse veículo somente para atividade rural. Você quer tratar essa Hilux ali como uma forma de transporte de funcionário ou de insumo, a gente vai ter que mensurar isso no livro caixa do produtor rural. Bem como o uso de despesas ocultas. Por exemplo, vacinação do meu gado. Ele é considerado ali um custeio da minha atividade? Sim, quando eu trato aquele gado para exportação e seja uma determinação de um possível comprador. Um exemplo, se eu vender gado para a Austrália, eu tenho que vacinar aquele gado dentro de várias determinações. São vacinas caras, são custos adicionais que não estão previstos, por exemplo, se eu vender para um outro estado. E aí são gastos vinculados ali à minha atividade. Então, por esse motivo, as despesas estranhas da atividade rural, como veículo de passeio, eles estão fora ali da dedutibilidade. É só gasto mesmo com trator, veículo de carga. Então, o Hilux é de carga, posso considerar? Se você conseguir vincular, eu posso deduzir. E dentro dele a manutenção, o combustível também está vinculado como despesa dedutível. Utilitário rural, que é veneno para matar praga, eu fiz uma benfeitoria, fiz um cerceamento da minha área e esse gasto ele foi para que o meu boi não fuja, ou eu fiz ali uma terraplenagem e gastei para executar essa terraplenagem, tudo isso aí, despesa dedutível. Eu tenho uma irrigação mecanizada. Para isso eu preciso de energia elétrica. Só que essa energia elétrica também abastece a minha casa. Eu deduzo? Não posso. Eu tenho que estabelecer ali o critério de rateio. Aí olha como é bonita a nossa profissão, porque eu vou precisar do contador aplicado na contabilidade de custos para ele fazer essa mensuração do que seria o desenvolvimento da minha atividade dentro da atividade rural e o fora da atividade rural. Então, a minha energia elétrica é mecanizada? É. Então, eu tenho que distribuir essa energia elétrica entre a minha operação e a minha administração. E aí entra aí um outro tipo de trabalho e segmento. Isso mesmo. Então, pessoal, um grande abraço. Vocês estão chegando aqui agora, o nosso Papo DR, né? Nossa Beth daí do Pará também está aqui conosco. Um grande abraço a todos vocês. O nosso Papo DR de hoje está acontecendo com o professor Ademir Júnior sobre imposto de renda na atividade rural. Professor, tem uma pergunta aqui de Alexandra. A Alexandra Guerra está falando o seguinte: não podemos esquecer de colocar no bem da atividade rural e não o bem na pessoa física. Outra forma também de se considerar se foi financiado com recursos rural ou não, né? Então, está contribuindo aqui com a gente. Se esse financiamento foi recurso rural, né? E o Edivaldo está até colocando aqui. E sobre as despesas com mão de obra? Existe uma confusão sobre os gastos com caseiro e trabalhador que trabalha diretamente na atividade rural. O que é que tu pode falar com relação a isso, professor? Pronto, a gente vai entrar, vamos fazer uma alusão da nossa atividade fora do agro. Se eu tenho lá um profissional doméstico e um profissional que atua dentro da minha empresa, eles são vinculados a mim, mas com estruturações diferentes. No agronegócio não tem dissonância com relação a isso. Então eu sou um caseiro, mas o caseiro da propriedade rural, e a propriedade rural a gente vai verificar lá no ITR. Lembra que a propriedade rural ela é uma configuração de terra nua tributável e terra não tributável? O caseiro ele é da estrutura administrativa, portanto, ele está vinculado à minha atividade rural. Entretanto, que tipo de trabalho ele executa? Ele executa apenas de manter
a minha estrutura administrativa, eu tenho uma casa, uma fazenda, e ele fica somente ali, ou ele é participante da atividade rural. Porque a confusão se dá assim, ele é só caseiro, ele não faz mais nada além disso. Mas a atividade dele pode estar vinculada no que diz respeito à estruturação do ambiente rural. Então, é um caseiro que faz vigília, é um caseiro que coloca o gado para caminhar, ele é um caseiro que tira o gado do confinamento para o espaço em aberto, ele faz poda de árvore, ele vincula colheita, é uma atividade rural pequena, e ele monta a cavalo para dispersar o gado para se alimentar, então ele faz parte da atividade rural. Então, a configuração ela vai se tratar ali de como eu trato esse meu empregado. Ele é um caseiro, ok, mas é um caseiro que realiza atividades que são vinculadas à minha exploração rural ou não? Se não, está fora da dedução. Se sim, entra ali na minha base de cálculo dedutivo. É que a gente pode até puxar como analogia aquela questão, né? Eu posso ter uma empresa e disponibilizar a moradia para o meu funcionário, né? Então, como algumas indústrias existem, né? Justamente os campos, né, de residência. Então, é muito parecido com isso, né? Então, vamos dizer assim, a cerejinha do bolo está justamente isso, como o senhor falou, né? Está realizando atividade mesmo ligada à produção rural, aí esse é o... E justamente é isso que precisa ter o consultor, ter esse detalhe, né, em si, né? Essa, como é que eu posso dizer assim, essa sensibilidade justamente nisso, né? Professor, aproveitando isso, nessa tua experiência por aí, existe algo que tu pode dizer no sentido assim de despesas que não estavam sendo consideradas, né, para bater a base de cálculo e que, na verdade, poderia bater esse imposto de renda? Assim, um exemplo assim, que tu já deve ter visto muito comum por aí. Que é o grande X da questão, que é alguns tipos de operação de terceiro. Que muita gente pergunta, eu considero prestação de serviço da atividade rural para fins de dedução? Aí vence aquelas questões aí de, é possível? É possível. Eu até mencionei, se for um prestador de serviço, um terceiro, que faz armazenamento de produto agrícola, que faz a guarda de animal, então eu não tenho, o meu gado ele é livre. Aí eu contrato um terceiro, um aras, por exemplo, para que ele possa guardar o meu animal. Então, digamos que eu tenho ali uma criação de cavalo. Não tem espaço para o cavalo se alimentar e eu tenho... os equinos, eles são muito de alto valor agregado, quando eles bem condicionados. Então, esse mecanismo aí, ele também é possível. E aí, outras sistemáticas, locação para fim rural, de meio normalmente utilizado para exploração agrícola. Então, por exemplo, eu tenho lá uma silvicultura ou uma área de pesca e eu pego e loco para fins de que ocorra ali a estruturação rural, eu também tenho dedução na minha pessoa física, ou uma parte da terra. Eu tenho lá um espaço que está dentro de uma reserva legal, e a gente já viu que reserva legal é isento do ITR, e essa configuração de reserva legal, ela não é mexida, então eu pego aquela reserva legal e faço a guarda dela, e com isso eu tenho condicionantes de dedução, assistência técnica, que também não é muito vinculada para dedução, então deu um problema na minha irrigação mecanizada. Chama um técnico para fazer a configuração, ele é dedutível. Quando eu destruo planta ou animal doente, por exemplo, então tem uma planta que gerou uma certa praga na minha estruturação de colheita, e eu vou lá e eu preciso destruir parte desse plantio para que isso não configure ali uma perda maior. Essa destruição também é dedutível. O animal que está doente ou o animal que tem problemas de engorda e que precisa ser sacrificado para não comercialização, um exemplo, ele está lá com febre aftosa, eu vou lá e para não estruturar ele dentro do meu rebanho, eu faço ali a destruição do animal. Ele também, o gasto que eu tenho para essa configuração seria ali uma dedução. Tratamento de planta, terreno, tudo que eu configuro ali via pulverização, exploração de instalação,
poda de árvore, todos esses custeios que eu tenho ali são passíveis de dedução. Então, professor, até a Alexandra está aqui perguntando, essa guarda que tu se refere seria um aluguel, fazer um aluguel para poder ter justamente essa guarda? Deve estar se referindo justamente à guarda que tu falou, a questão de colocar o animal tal, assim. Seria nesse sentido de locação também? Seria, e aí existiria uma divisão de uma guarda arrendada e uma guarda parceira. Se quiser, eu até posso explanar sobre o que seria ambas as situações. Mas uma guarda é uma formatação de locação, sim. E a Michelle está aqui perguntando o seguinte, posso usar o contrato de arrendamento como despesa? Tá, vamos lá. Então eu vou logo conceituar os arrendamentos e as parcerias, né? O que se constitua como arrendamento? É o cara que tem ali uma outorga da área. Ele vai trabalhar em cima daquela estrutura como sócio. Então eu divido as minhas condicionantes. Ela perguntou se eu faço ali uma dedução a respeito disso aí. É possível, desde que eu incluo sobre elas as estruturas de bens e benfeitorias e facilidades sobre esse meu negócio. E exercer qualquer que seja atividade, seja ela agrícola, de pecuária, pode ser agroindustrial, pode ser extrativista, sobre a condição de arrendamento. Então, é possível? É possível. Desde que eu estabeleço, dentro dessa minha estruturação de contrato de arrendamento, essas configurações. Eu vou arrendar e vou produzir. E não simplesmente eu vou arrendar para cria. Eu preciso relacionar ali a minha produção rural. Seja ela plantando, seja ela criando, engordando e vendendo. Eu não posso simplesmente cuidar. Por exemplo, um aras arrendado, ele não está dentro dessa configuração. Que eu vou estar só utilizando o espaço. Agora, peguei esse aras, fiz um contrato de arrendamento e tenho ganho de ganho financeiro sobre esse arrendamento. Então o cara foi lá, vendeu o cavalo, ele fez permuta, aí sim, os gastos incluídos aí para obtenção do meu negócio entrariam nessa dedução. Então é isso mesmo. Professor, eu sei que o papo tá bom, mas daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, certo? Deixa eu só desativar aqui os comentários rapidinho para a gente tirar a nossa foto oficial, como sempre. E eu tenho um recado aí para todo mundo que está aqui conosco. Vou tirar aqui a foto. Vamos lá, pessoal. Todo mundo já sabe como é a nossa foto oficial. Tirei uma, deixa eu tirar aqui outra. Peraí. Pronto. Professor, eu quero justamente agradecer a ti e também de fazer um convite a todo mundo. Como esse mês, né? Esse mês nós temos o Dia do Contador, dia 22/9. Nós, da Dias Rosa Consultoria, resolvemos fazer um evento para agradecer nossa gratidão a todos vocês contadores por essa parceria de sempre conosco, né? E pelos trabalhos relevantes que vocês têm para a sociedade, que nós contadores temos para a sociedade. Com isso, nós vamos ter nas terças-feiras, a partir de amanhã, essas 3 terças-feiras do mês de setembro, vamos ter justamente algumas aulas, né? Amanhã mesmo nosso primeiro dia vai ser sobre SCF, dia 22 vamos falar sobre Simples Nacional e dia 29 sobre Contador 4.0, um evento totalmente online e gratuito, que vai ser através da plataforma Zoom. Então, quero fazer um convite a todos vocês para fazer parte desse tríade contábil. Esse objetivo nosso é levar educação de qualidade para todos vocês. Então, um presente nosso da Dias Rosa para todos vocês. Então, querem se inscrever? Acessem o nosso site, está aqui na bio, nosso site, diasrosa.com.br. Faça a sua inscrição, que esse evento está preparado com muito amor e muito carinho para todos vocês. Serão as próximas terças-feiras, às 17h17, horário de Brasília, certo? Estamos aqui com pessoas do Brasil todo, então horário de Brasília, às 3 terças-feiras, às 17h17. Professor, eu quero agradecer profundamente, né, pela sua participação e quero deixar contigo para fazer as suas considerações finais. O pessoal que tirou a foto, como sempre, né, depois posta lá nas redes sociais, marca o professor, marca Dias Rosa e põe lá a hashtag PapoDR. Então, professor, suas considerações finais.
Bom, primeiramente, muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Falar de agronegócio num tempo de 60 minutos é, de fato, uma missão, porque a gente tem diversas vertentes, a gente, como eu falei, é um oceano azul a ser explorado, tem vaga para todo mundo. Eu quero explorar somente atividade rural, você tem vaga, você quer falar sobre imposto de renda, planejamento tributário, planejamento societário, eu quero configurar hold familiar na propriedade rural. Então a gente tem uma série de possibilidades de negócio e pouco profissional dentro. Então, a gente precisa tirar um pouquinho essa barreira de que aqui em Sergipe não é uma região do agro. Pois é, mas você vai estar atrelado aos limítrofes do seu próprio estado. Você pode ser um contador de uma empresa que está na região norte, com criação de gado, e que precisa dos seus serviços para você tratar o ICMS. O cara, de repente, tem um centro de distribuição no Nordeste e ele acha que a melhor forma dele ter uma redução de custo é no município de Aracaju, por exemplo. Então, assim, é um leque de opções, uma área a ser explorada e ela é muito engrandecedora, porque você lida com coisas que você não está no dia a dia. Imagine uma hora você está contabilizando uma determinada situação, chega uma geada, arrebenta com a lavoura, e aí, o que você vai fazer? O papel do contador, né, nessa possibilidade aí de problema. Então, assim, muita coisa para se trabalhar, ITR, Fundo Rural, crédito tributário, crédito presumido, recuperação de crédito de ICMS sobre uma base de cálculo de manejamento de gado. Então, assim, aqui em alguns minutos eu mencionei várias situações que poderiam ter diversos profissionais. Então, agradeço o convite, fico à disposição para o que for necessário. A gente está aqui para passar um pouquinho do nosso conhecimento. Espero que tenha sido. O tempo é curto, mas a gente se esforça para passar da melhor forma possível. E fico aqui um grande beijo para todo mundo que estava nos assistindo. Estou à disposição, Rodrigo, para o que der e vier. E à disposição aí do pessoal que nos assistiu, para que a gente possa aí engrandecer a nossa profissão. A gente falou do livro Caixa de Produtor Rural, que foi um ganho para todo mundo, e isso só nos dá motivos para continuar nessa grande batalha aí, que é a nossa vida de profissional contábil. Isso mesmo. Então, é isso mesmo, pessoal. Então, muito obrigado a todos vocês, certo? Encontro vocês amanhã, no primeiro dia do nosso Tríade Contábil, evento totalmente online, gratuito para você. Então vão ser 3 palestras, então vai lá, corre agora na bio, se inscreve que lá vai ter muita novidade para vocês também. Então, um grande abraço, professor. Então, lembrem, pessoal, vamos tirar a sua foto, marca o professor aí, né? Então, marca aí todo mundo e aí vamos lá divulgar essa educação com qualidade para todo o Brasil. Um grande abraço! Valeu!